Olá, muito obrigado por vir a mais este webinário da Casa da Crítica. Hoje um webinário sobre um importantíssimo tema: por que estudar literatura e filosofia? Uma questão que tinha que ser basal, mas ela é complexa. E ademais de complexa, tantas vezes ela conduz a caminhos problemáticos, tá? Muito problemáticos. Então, nosso objetivo aqui é estabelecer uma clareza sobre onde entra a literatura e a filosofia numa cadeia de valor de estudos, cadeia de valor indispensável, feito a gente vai deixar muito claro aqui. Vamos começar primeiro com uma divisão do homem, do humano, de um modo geral. A gente pode buscar a filosofia e a literatura para todos os nossos estratos. Já vinha de Aristóteles uma gradação em 3 dos estratos, que em linguajar mais corrente a gente pode dizer de entretenimento, espetáculo e progressão. Entretenimento é o prazer, é a vontade de gozo imediato, é a diversão, é a recreação. Tá? É um sentido legítimo. Tá? É um sentido legítimo. Nós precisamos nos divertir, precisamos nos recrear. A gravidade da vida não é suportável 24 horas por dia sob a gravidade dela. Agora, obviamente, o entretenimento tem que ter o seu devido lugar. Viver a vida hedonista no entretenimento é complicado. É óbvio que pode-se ler por recreação, mas não é este o sentido que está aqui. Pode-se buscar a literatura e até mesmo a filosofia recreativamente, ou para entreter. O entretenimento cultural, inclusive, está bastante razoavelmente difundido. Bastante razoavelmente, desculpem, mas está razoavelmente difundido. Mas não é disso que eu estou cuidando. O entretenimento ocupou-me para não entrar na gravidade da realidade. Há momentos que a gente necessariamente precisa se entreter, tá? A justa medida dentro das coisas. Entretenimento também é chamado de diversão. Estou fora da minha versão, tá? Não estou buscando uma versão. Versão é o externo da minha alma. A diversão é uma zona boba, que não necessariamente é ruim, mas uma bobeira inocente. Vamos dar gargalhada. Perfeito. Dentro do devido lugar. Gastar 15 minutos, 20 minutos de recreio está de bom tamanho. E é necessário ter esses 15 minutos. Aí existe a dimensão do espetáculo. Nós vivemos a sociedade do espetáculo. E que também há buscas na leitura e na filosofia para o espetáculo. Para dizer que leu, para mostrar que sabe falar frases de literatos, de filósofos, de não sei o que, etc. Para estar no show, exibir o show. Obviamente também não é nesse sentido que a gente está mexendo. Isso é um sentido muito baixo. Esse é um sentido de uma carência muito grande. A busca do espetáculo, uma busca pelo menos intensa de uma dimensão espetacular, espetacularizada, para aplaudir, vaiar ou intensificar isso, ela é pior que a do entretenimento. O entretenimento tem algum sentido em que ele é necessário, vitalmente falando. O espetáculo concorre demasiado com os níveis de vaidade, orgulho, carência. Então também se busca uma falsa erudição, uma leitura de superfície, etc., para fazer espetáculo. Tá? Então também não é disso que a gente está cuidando. Tá? E existe a dimensão da progressão. Sim, a busca de progressão. Não, essa questão dessas 3 dimensões aqui são 3 buscas. Então, e todas essas buscas podem estar passando pela literatura e pela filosofia. Obviamente, nossa análise, nossas considerações, nosso apoio
é para a busca da progressão pela literatura e pela filosofia. É disto que a gente está falando, para que fique muito claro. Tá? É meio óbvio isso daí dentro da Casa da Crítica. Tá? A Casa da Crítica não é um espaço de entretenimento, a Casa da Crítica não é um espaço de espetáculos, é um espaço de progressão. Nosso público é aqui, nosso público é orientado à progressão ou não tem nem como comunicar. Aqui, já Aristóteles dividia qual é o centro de busca da pessoa. Entretenimento, espetáculo, progressão. No entretenimento, que é o prazer hedonista, ele chamava a pessoa de servo. Espetáculo, ele queria dizer que é uma dimensão política, de honrarias. Só que essa honraria é colocada de uma forma sarcástica. É a vaidade, é a falsa honra. Evidentemente, ele está falando é o falso ouro. Tá? E a progressão, propriamente dita, do homem livre. Tá? Então, por que estudar filosofia e literatura? Precisamente nós temos por que progredir por elas. Por que necessitamos delas para progredir? Este é o nosso foco em questão. Há um comentário aqui. O espetacular é o famoso leio 100 livros por ano. Absolutamente. Eu entrevistei uma pessoa recentemente que me falou que leu 450 livros em um ano. Desculpa, para cima de mim não dá. Boa, para cima de mim não dá. E se tiver lido 450 livros por ano, imagina a leitura que terá sido. Imagina um negócio desse. Então, obviamente, é a coisa do espetáculo. É o cara que vai fazer faculdade, curso, isso, aquilo e etc., para ter diploma, para espetacularizar, para pôr. Sabe um exemplo que eu gosto de dizer que é a vida do espetáculo? Aquela situação que a pessoa reza muito. Muita reza. Quando a janela está aberta. Quando a janela fechou, ela para de rezar. Exatamente. Isso é uma bela definição da busca e perspectiva do espetáculo, que pode passar aqui pela literatura e pela filosofia também. Por que estudar literatura e filosofia? Vamos ainda avançar um pouco no sentido do nosso tema, estudar. Às vezes, o pessoal acha que pode vir alguém achar por que estudar literatura e filosofia como por que fazer faculdade de literatura e filosofia. Não é esse o meu sentido. Não é esse estudar acadêmico, institucional, formal. Estudar como possuir, ler, conhecer, assimilar. Esta é a questão. Acima de tudo, o principal verbo é assimilar. Inclusive, é disso que a gente vai chamar a atenção. O que são os perigos de passar pela literatura, passar pela filosofia e não as assimilar. É muito comum o verbo possuir nesse sentido também, tá? Mas é uma questão real. Assim. Isso para tudo, tá, gente? Tudo. Pessoas que passam por X coisas e não assimilaram. Pessoas que fizeram faculdade de qualquer domínio, mas não assimilou nada. Nada. Pessoa que trabalhou num X lugar, não assimilou nada. Pessoa que viveu relacionamento A, B, C, D, Z, X, não assimilou nada. Então, no nosso sentido aqui, é meio que dizer, por que assimilar literatura e filosofia? Nós vamos entender o que é esse processo de assimilação e, mais que isso, por que inclusive, a literatura e a filosofia são caminhos, inclusive para facilitar a assimilação de tudo ou mais. Tudo ou mais se treina, se experimenta, se ensaia através da literatura e da filosofia como disciplinas fundamentais. Há uma pergunta da Fernanda. Podemos traçar um paralelo entre essas três dimensões? Ou seja, conforme o slide anterior, entretenimento,
espetáculo e progressão com id, ego e superego, que são propostas freudianas de compreensão das instâncias da psique, eu penso que sim. Penso que sim. Essa proposta desta tripartida, de um nível do prazer, tá? Num nível social, de um reconhecimento social, que é o nível do poder, tá? E o nível de uma realização, estava em Platão e Aristóteles. Freud tem o seu esquema, a sua nomenclatura, mas eu penso que chega a dimensões mais ou menos muito próximas. Tá? Essa minha opinião é sim, na minha opinião. Com nuances de vieses, perspectivas e tal. O id é aquilo muito profundo em nós. Enquanto nós somos vivos, nós temos prazer. Acabou o prazer, acabou a vida. Tá? E isso seria a questão aí do nível do entretenimento. Ele é para uma busca de prazer, de desejo. O ego é nosso domínio social. O outro me valida, eu valido, eu fico feliz porque alguém me viu e etc. Tá? O ego é uma dimensão aí de trânsito para viabilizar a vida. E a realização, tá? Que é a progressão propriamente dita, ela no limite chega a uma contemplação de valores, de ideais transcendentes, tá? Que seria nesse sentido freudiano superego. No sentido clássico é a dimensão contemplativa, que é onde a gente vai fechar esta apresentação. Dimensões naturais da vida. A vida passa, a vida vivida, vamos dizer assim. Existe a vida vivida e existem as vidas não vividas, tão exemplarmente colocada para nós pelo notável João Cabral de Melo Neto, no Morte e Vida Severina. A vida severina é uma vida não meio vivida, né? Sabe? Agora, a vida vivida, digamos assim, em termos mais corretos, tem duas dimensões naturais. Há uma dimensão da experiência. Nós somos seres que experimentamos de maneira única. De maneira única e absolutamente única, irreprodutível e irrepetível. Nós temos a nossa experiência, nossa cronologia. Tá? Nós estamos acumulando experiências com mais ou com menos consciência. Nós somos seres que temos uma historicidade narrativa, biográfica, etc. Tá? E podemos ter experiências com mais clareza ou menos clareza. O grau mais baixo de não letramento que existe é a pessoa apática, que ela é fechada para percepção. Percepção acima de tudo do quê? Da sua experiência. Não é percepção de que tem um mouse aqui. Não, é percepção, inclusive, que eu percebo o mouse aqui. Isso é uma experiência direta a mim. Tá? No grau de apatia, tá? Que é o patamar mais baixo do analfabeto funcional, é na experiência que é o máximo de gargalo. Tá? Depois nós temos uma outra dimensão que é a reflexão. Sim, a reflexão. Nós refletimos sobre o quê? Acima de tudo, sobre as nossas próprias experiências. A reflexão, a experiência, ela tem um senso de concreto. Eu tenho uma dimensão concreta de sentimento, de contato e etc. É real no sentido de é material, é bruta. Tá? Há encontro, há afeto. Tá? A reflexão tem uma dimensão abstrata. Essa dimensão abstrata, por sua vez, vai ter que ser articulada com a nossa experiência. A articulação entre a experiência e a reflexão, tá, que nos faz uma vida boa, uma vida inteligente, uma vida pensada. Tá? E como que se faz isso também por um outro aparato natural e sobrenatural humano? A linguagem, que está aí. O que articula, e por isso esse giro, a experiência e a reflexão é a nossa linguagem. Se nós não tivermos linguagem, nós perdemos o aporte da experiência, porque nós não vamos ter memória, senão em níveis muito baixos, muito baixos. Não conseguimos registrar memória, muito porcamente o fazemos, sem a linguagem.
fica exclusivamente com aquela memória dita operacional que está no nosso corpo, não é a memória que está na nossa mente. A memória faz parte da experiência. Toda vez que eu rememoro uma coisa, eu rememoro uma experiência que eu já tive e eu passo a ter outra experiência naquele ato de rememorar. Sim, isso mesmo. E eu preciso da linguagem para rememorar. Se não tiver linguagem, vai ficar difícil. Você perde inclusive o sonho. Perdemos inclusive o sonho. É para o registro do sonho. Sonho também é experiência. Obviamente uma experiência no mesmo sentido que um encontro real, um encontro concreto. Mas ele é uma experiência do que ele ter sonhado. Aquele sonho integrou a nossa biografia enquanto ele foi sonhado como um ficto. Um ficto que não é absolutamente correspondente com o real, mas ele também não é divorciado do real. Inclusive, pegando até porque a Fernanda vai falar do Freud, tá? E, enfim, essa dimensão de interpretação da experiência onírica que eu vou mapear para conhecer a própria experiência concreta, tá? Num processo articulado com a reflexão, mediado pela reflexão, tá? Mediado pelas ideias, tá? Então, enfim, isso é uma dimensão natural, gente. Se nós não temos clareza da nossa experiência, não temos clareza da nossa reflexão, como nós refletimos, como nós articulamos a reflexão em si, como nós articulamos essa reflexão com o acúmulo de experiências que a gente tem, nós temos um patamar vital tosco. Não somos inteligentes. Nós estamos vivendo uma vida, digamos, não muito viva. E a linguagem é o nosso elemento nesse sentido. Perdeu a linguagem, a gente perde tudo isso. Perdeu a linguagem, perde tudo isso. A métrica de percepção da experiência mudou. Não tem um aparato para pensar, para comparar, para decidir, acima de tudo. Então, isso aqui é natural, gente. Ser inteligente para o ser humano é algo natural e sobrenatural. Tá? Não interessa neste domínio desta live aqui a discussão da dimensão sobrenatural da linguagem. Se ficar só no natural, tá ótimo. Quem não tem linguagem razoavelmente desenvolvida, não tem, ou tem muita dificuldade em ter a experiência e a reflexão. Tá? Pelo menos está perdendo potenciais nisso, e muito. Tá? E o que acontece? Está vivendo vidas em patamares mais baixos. Tá? Muito mais baixos. Tá? Nunca confunda aqui a linguagem, como eu estou dizendo, com a linguagem da comunicação. Tá? Como o aspecto comunicação é uma outra dimensão. Eu estou falando aqui de uma linguagem como constitutiva, que acima de tudo é para comunicar conosco mesmo. A reflexão é conosco, é um diálogo interior. Eu me conto quem eu sou, eu me conto como foi minha trajetória. Quer ver um outro nome disso? Eu estou pensando. Sim, se eu estou pensando, vai para cá, para lá, que foi esse, etc. É uma forma lata de um discurso comigo. Tá? Então, dimensão natural da vida. E aí nós vamos entrar, nós temos isso, nós já praticamos isso. Tem pessoas muito competentes em experiência, em reflexão, e que têm linguagem. Pode não ser linguagem culta, pode não ser linguagem erudita, mas ele maneja espontaneamente as questões da linguagem. Por exemplo, personagens do Guimarães Rosa. Personagens do Guimarães Rosa que não são pessoas eruditas, vamos dizer assim, não eram pessoas alfabetizadas no sentido do rigor, mas todas exerciam essas dimensões naturais da vida. Eles liam. Tem o que eles liam? Liam a realidade. Eles tinham uma vida mais natural. Aí cabe até um recorte, porque é uma coisa mais orgânica. E entre uma vida bruta, desenvolvida num ambiente orgânico, que era o sertão para eles. Esses homens viviam no sertão e a inteligência tinha que ser desenvolvida como uma condição da vitalidade. Ouviu um barulho, é cobra. Essa cobra veio desse lado. O barulho vem desse lado. Tá nesse... Então segue-se, faz raciocínio. Isso tudo pode estar sendo falado linguisticamente de forma mais bruta, mas é uso linguístico eficaz. Muito melhor, num certo sentido, uma não escolarização dentro de uma vida vivida num ambiente autenticamente natural,
do que uma até escolarização numa vida urbanizada artificial. É o que a gente vê. O Guimarães Rosa montou um monte de personagem não escolarizado, mas que viviam as dimensões naturais da vida. Chegava a discussões metafísicas. Ou seja, ele conseguia refletir sobre o estoque de experiências que ele teve, compartilhar experiências com outras pessoas e alcançar cumes contemplativos, inclusive metafísicos. Ah, sim, mas então quer dizer que eu estou dizendo que escolarizar é ruim? Não, estou dizendo que está ruim. Aí entra de um jeito, o natural é aquilo que dá-se um jeito de ir atrás, tá? Desde que você não perverta muito o caminho. A literatura e a filosofia, eu já adianto, servem para tonificar essas dimensões meramente naturais. Se elas forem colocadas pervertendo o natural, enfim, aí a gente vai ter um gargalhão, que tantas vezes é o que acontece. E é sobre isso que a gente está colocando aqui. Esta live é para mostrar o porquê. O porquê de buscar a literatura, o porquê de buscar a filosofia, são como meios elas não valem por si. Elas valem como meios para tonificar aquilo que já é absolutamente natural. Tá? Então, este é o gancho, esse é o contexto em que está posta a questão. Vamos pensar uma coisa. Tudo aquilo é natural. Tá? Vamos pegar alguns exemplos aqui de pensadores importantes. Vamos pegar Terêncio, grande pensador Terêncio. Tá? Sou um homem, nada do que me é humano é estranho. Olha só. Entre todos os humanos, há uma zona de familiaridade. Obviamente não é uma familiaridade plena ou íntima, mas também não é algo totalmente estranho. Isso integra outro acerto dele. Aprende com os outros a experiência que te pode ser útil. Sim, nós podemos trocar experiências com os outros humanos. E isso, acima de tudo, gente, é o que a filosofia faz. Dar experiência dos outros. Guarda muito a palavra experiência, tá? Para ela não pode ser confundida com informação. Não pode ser nem confundida com conhecimento. Tá? Nesse viés que a gente está tratando aqui. E depois um comentário sobre Sócrates. Uma vida não refletida não vale a pena ser vivida. Frase clássica dele. Nossas dimensões, experiência. Nossas dimensões, reflexão. Que podem ser trocadas com outros. No ato de amor. Isso se troca quando? Na amizade. Amizade no sentido estrito. Não estou falando aqui nem de companheirismo, nem de comando, nem de mando, nem de comunicação. Tem níveis mais sutis aqui. Sobre o qual eu estou me referindo. Mas qual é o foco aqui? Nós temos que ter experiências, temos que ter reflexões próprias, inclusive intercambiadas com terceiros. Isto é natural que assim sejamos. Tá? E aí então, para realizar o natural, nós vamos falar de literatura e filosofia. Existem várias tensões entre ver as coisas. Uma tensão que tantas vezes é negligenciada é entre o sujeito e o objeto. O sujeito sou eu. Quando a gente aprende na escola, língua portuguesa, a gente aprende, quem que é o sujeito? Aquele que faz a ação. Quem que é o objeto? É aquele que a quem é levado, de onde vem, com quem encontra. O objeto pode ser direto, pode ser indireto, enfim. A gente aprende regras práticas para separar funcionalmente isso na relação, nos textos, na análise. Mas a gente não compreende finamente o que é isso. Assim é na linguagem, porque assim é na realidade. Sim? Nós somos sujeitos que podemos nos objetificar. Ou seja, podemos nos diminuir. O objeto é objeto em relação a nós, mas ele é sujeito. O objeto é um encontro. Vou passar na parede. Objetei a parede. Tem outros sujeitos no mundo. Relativamente a mim, eles são objetos. A grande questão da liberdade,
da progressão a partir da qual a gente começou é o sujeito ser sujeito. No sentido propriamente da linguagem, ser sujeito é ser sujeito, tem que ter um predicado para ser sujeito. No sentido ontológico, eu sou o sujeito à realidade. Há uma sujeição do mundo, do cosmos, das coisas, sobre mim. Mas eu tenho que me tonificar enquanto sujeito. Eu, enquanto sujeito, eu faço a ação. Eu recebo predicados, porque eu não estou no mundo solto, mas eu que faço a ação. Qual que é o nome de um sujeito bem desenvolvido? Liberdade. Sim. Aumentar o tônus no sujeito. Eu sou mais livre. Eu sou um sujeito. Eu posso fazer ação. Ainda que eu receba predicados, esbarre em objetos, etc. Agora, se o foco da consideração estiver lá no objeto, eu deixo de ser sujeito e passo a objetificar-me. Tá? Eu tenho que ler literatura, eu vou adiantar aqui, tenho que ler filosofia para eu ser um sujeito de mais experiências minhas. Para eu ser um sujeito que reflete mais comigo, pelas minhas forças, e não para ficar falando do objeto. Eu li ontem, espetáculo. Ontem eu estava lendo aqui, Morte e Vida Severina. Eu posso agora falar para vocês do Morte e Vida Severina como um objeto. É um poema que foi escrito por João Cabral de Melo Neto. Ele trata sobre isso, ele trata sobre aquilo, fez um não sei o quê, está na classificação literária e tal. Eu estou reportando tudo pela perspectiva de objeto, só que eu objetifiquei. Eu posso colocar, adorei. Nossa, eu consegui ver o problema da vida e da morte de Severina no sertão. Eu consegui associar isto comigo numa vivência que eu tive, num lugar que eu trabalhei no mundo corporativo. Porque lá, agora eu entendi. Porque eu assimilei aquele objeto, eu consegui refletir e iluminar uma experiência subjetiva que eu tive não sei quando. Sim, a experiência eu já tive, agora eu tive maior força para refletir sobre ela. Aumentou minha condição de sujeito. Eu sou mais. Meu princípio ativo de quem é a voz ativa, tá? Aumentou. Igual a gente tem um sujeito de voz ativa. Tá? Então eu estou mais sujeito, eu estou mais livre, eu tenho mais clareza sobre as experiências que eu tive. Não é raro, gente, a gente ter experiências que a gente não se apercebe. Até porque a gente não tem aparato naquele momento para se aperceber dessa profundidade. E para frente a gente tem. Então, na medida que eu sou mais objeto, eu passo ser um objeto a mim mesmo. Você tá entendendo? Num nível muito extremo. Eu me objetificar ao invés de ser o sujeito. Sempre que eu renuncio à minha liberdade, eu estou ficando mais objeto. Sim? Estou ficando mais objeto de alguém. Exatamente. Pois outra tensão. Isso vai estar em tudo na vida, gente. Separe o sujeito dos objetos. Isso mesmo. Separe em tudo que você for analisar, que é questão humana, separe seu sujeito e objeto. Ponto. Outra forma de outra tensão inevitável em tudo, o fim e o meio. Eu fui... Por que eu li esse livro? Para saber a história, não me diga. Porque a pergunta, por que estudar literatura e filosofia? Para conhecer de literatura e filosofia, não me diga. Por mais redundante que seja isso, tá? Tantas vezes as pessoas ficam nisso. Por que foi para a faculdade? Não, para ter o diploma, não me diga. É mesmo, lindo. Tá, não, tudo bem, mas para que ter o diploma? Não, mas é por isso. Você tem que o meio e o fim. A gente viu lá atrás, quando começou, grandes buscas, são grandes fins, tá? Mas mesmo lá dentro daqueles grandes fins, é para me entreter, é para mostrar, tá? É para progredir. Bem, vamos decompor mais isso. Eu leio um livro para ter lido, para acabar, para ter um título, para ter um diploma. Isso é transferir o meio para o fim. Imagina um exemplo que eu dou muito,
Uma tristeza, uma coisa lamentável que aconteceu comigo, entre tantas outras, no ambiente universitário. Aula de Direito Comercial. Sou advogado, quem não sabe. Tá? Puta, a aula foi boa, gostei da aula. Ela fala pro professor, adorei. Adorei. Onde que eu posso buscar algo? Que bibliografia que eu posso usar para aprofundar no assunto? O professor fala, não precisa mais do que isso. O que eu te ensino aqui é suficiente para você passar na prova. O próprio professor, o fim é ele mesmo. Exato. Ele não se entende como um meio para levar as pessoas avante. Sim. Alguém pode chegar e falar, como na faculdade de filosofia, gente. Achar que tem que conhecer os filósofos porque para saber, não me diga, você troca o conhecer para saber o que eles falaram. Sabe? Então assim, está muito basal, gente. Os níveis de inteligência estão extremamente basais. Se alguma coisa, o meio e o fim coincidem, tá? É no amor. Por que você faz isso? Por amor. Mas amar por quê? Porque amar é a razão de ser. É, isso mesmo. Tirante por amor, tá? O amor é um meio de bem, é o bom meio de viver e é o fim de viver. Fora de amor com A maiúsculo, você tem que separar meio de fim. Se não está separado, você está falando com gente tosca intelectualmente. E muito tosca mesmo. Tá? Então, por que estudar literatura? Por que estudar filosofia? A única resposta que é completamente a mais estapafúrdia é para saber. É para conhecer literatura. É para conhecer os autores. É para conhecer os livros. É para conhecer as ideias. Tem gente que acha que estudar filosofia é conhecer a ideia dos filósofos. É óbvio que isso daí já dá um porquê, mas é pobre. É muito, muito pobre. Sabe? É excessivamente pobre. Tá? Ah, mas por quê? Porque as pessoas estão numa miséria. Nós numa miséria. A vida do trabalho é essa miséria. Por que você faz isso? Não, porque mandaram, porque fizeram. O analfabeto funcional ele não separa o meio do fim. Tá? O fim último de tudo é amar. Inclusive é isso que põe em ordem a progressão. Quando você está verdadeiramente numa escala de progressão, você mede, entre outras formas, você afere. É um aferimento do sujeito. Tá? Ele afere por eu estou amando mais. E inclusive preciso progredir para amar mais. Tá? Essa é a grande questão. E essa separação do meio do fim. Tudo que eu estou fazendo aqui está convergindo de tal maneira que tudo é meio orientado para um fim ou não. Então, agora, quando você vai ver pessoas que vão estudar academicamente e não academicamente literatura e filosofia como algo em si, enfim, o que vai acontecer? É entreter. É entreter, fica ali no giro, fica difícil, né, gente? Então sempre separe isso. Por quê? Vou agora fazer alguns comentários sobre a composição das experiências e da reflexão. Há uma experiência, o caminho áureo da experiência, a experiência direta. Eu viajei a São Petersburgo, eu fui lá, eu vi o Rio Nébia, eu vi aqueles prédios lindos, vi as pessoas, me entusiasmei, vi coisa, cansei, andei, foi direto, eu vivi aquilo ali. Ponto. Eu estava lá. A experiência é sensorial. Se não há um aspecto sensorial, não há uma experiência. Agora eu posso ter experiências fictas, imaginárias. Quando eu lembro da viagem que eu fiz a São Petersburgo, aquele ato de lembrar é uma nova experiência com referência naquela viagem, mas está na imaginação. Ela é imaginária. Eu posso também ficar imaginando uma segunda viagem para lá. Vamos para a Jamaica. Vamos, olha lá. Vamos tomar drink não sei onde. Nós já estamos tendo experiência. Por que nós estamos tendo experiência? Porque a Jamaica evoca imagens concretas. Dentro de nós estamos produzindo um aparato sensório, cheiros, sabores, gostos, temperatura.
Você está sentindo o balançar de uma onda. É óbvio que a experiência imaginária é mais pobre que a real. É óbvio que as intensidades, até gustativa, olfativa, que eu tenho pela imaginação, são mais fracas do que a real. Mas elas são consideradas experiências porque nós criamos uma versão de espaço, tempo e concretude. Na literatura, se eu vou ao Castelo da Rainha, eu vou lá e vejo o Castelo da Rainha com mais nitidez. Se eu vou ler um livro que fala a rainha tinha um castelo, e aí eu estou construindo um castelo mentalmente, você está construindo um castelo, há algo em comum entre o meu castelo e o seu, mas eu posso fazer um tipo de telhado, você faz outro. Nós projetamos vozes da rainha. Então tudo isso entra numa experiência. E por isso a literatura é um meio de dar uma experiência emprestada. Alguém narra uma coisa e ele empresta aquela narrativa para nós. Só que ela é uma experiência para mim na medida em que a literatura te dá alguns elementos alguns elementos sensoriais e outros sou eu quem vou pôr. Ele começa a falar algumas coisas, eu vou pondo outras. Quando eu vou a um filme, eu tenho muito menos integração. Eu aporto menos os meus recursos ali. Por quê? Porque eu recebo mais, de maneira mais passiva. Quando eu vou a São Petersburgo ter uma vivência, eu sinto um cheiro que o cinema não me dá, mas eu vou para cá, eu vou para lá. O meu roteiro lá não é exatamente o roteiro daquele trailer. O manejo do tempo também é outro. O cinema me dá uma dinâmica, que principalmente ele me controla há muito tempo. E eu não posso dar um rumo para cá, para lá, como a minha experiência direta. Mas eu integro menos também elementos quando eu recebo filme. Então quando eu a propósito, eu conheci São Petersburgo, tá? Eu usei exemplo aleatoriamente, mas assim, se eu tivesse lido Dostoiévski antes, eu só comecei a ler Dostoiévski depois de ter visitado São Petersburgo. Se eu tivesse lido Dostoiévski antes, com certeza as experiências fictas emprestadas do Dostoiévski iam me iluminar em muitas experiências diretas. Muito. Igual ontem lendo aqui o Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, me iluminou uma experiência que eu já tive, que eu soube recuperá-la. É uma experiência dissociada, num certo sentido, tá? Mas ela é integrada num sentido amplo da minha biografia, pela reflexão. O que me ligou a história do Severino e a minha história num X ambiente? Foi a minha capacidade de reflexão. Eu peguei elementos aproximados daqui e dali e vi, isso aqui tem uma certa homogeneidade num certo sentido. Tá? Então assim, eu estou aportando a minha experiência com essa experiência, tá? Através da minha reflexão. Essas experiências são de vivência e são de expressividade. Quando nós vamos na literatura, que é a fonte de tonificação da experiência, tá? A experiência é tonificada, acima de tudo, pela literatura, e a reflexão é tonificada, acima de tudo, pela filosofia. Então vamos responder o porquê. Por que estudar literatura? Para tonificar minha capacidade de experiência. Isso, para ter experiências emprestadas, me tonificar nas minhas experiências fictas, ressignificar minhas experiências diretas, e integrar tudo isso. Uma experiência de quê? Das vivências que eu tenho, que eu vou ter, tá? E da expressividade. Quando nós vemos uma obra, eu estou bem focado nessa porque eu estou lendo Morte e Vida Severina, mas isso é válido para todas. A expressividade é uma experiência. Você vê como se passa uma coisa, como foi uma dramaticidade de quem narrou, de quem é renarrado, de quem está tratado naquela obra literária que você está tratando, mas há também um arranjo expressivo. Sim, você vê um arranjo expressivo. Puxa, olha como que ele contou.
Olha as palavras que ele usou. Essa semana eu estava lendo uma obra da Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém. E uma passagem ela fala assim: o Eichmann não era um homem de entender insinuações. Aqui, olha que expressividade boa. Eu já entendia que ele era um cara in the box, quadradinho, um burocrata. Mas não entender insinuação. O uso da palavra, se falassem para eu descreveria de outro jeito. Provavelmente mais pobre que isso daí. Então assim, eu assimilei esta forma, este léxico. Para dizer bonito, agreguei ao meu cabedal, tá isso. Conhecer a expressividade também é uma vivência. E quando nós ganhamos esses aportes expressivos que são próprios da literatura nos dá, obviamente a gente ganha um aparato para falar das nossas experiências, para entender as nossas experiências, para registrar nossas experiências, para nós mesmos, muito maior, muito maior. Vou falar para a questão do Olavo, nunca desconfie do quanto de evolução que a literatura te dá. Nós ganhamos vivências emprestadas, capacidade de iluminar as nossas vivências diretas, fictas, tá? E meios expressivos. Aquilo que a gente não expressa para nós tem uma tendência muito grande de ser distorcido na nossa psique. Temos uma necessidade de expressar. Somos seres expressivos. Até a colega trouxe aqui um comentário, não era esse o viés aqui, freudiano. Esse Freud é pôr para fora, ao seu modo. Expresse para você mesmo. Conta para você a sua experiência. Até esse meio de expressar, que vai chamar uma livre associação, etc. É um meio de mitigar, ou inibir, ou diminuir os problemas da deturpação psíquica. Porque de um jeito ou do outro, nós somos seres linguísticos. Se isso não está claro na mente, a gente pode estar numa desordem, tá? Muito grande, porque das próprias experiências que a gente não está ordenando. A linguagem é um princípio de ordenação, ela é um princípio de ordem, inclusive das nossas experiências. Que acima de tudo têm que ser contadas para quem? Para nós, né? Para a gente progredir. Chame isso de autoconhecimento, chame isso de tonificação da percepção e etc. Os antigos punham toda essa conta aqui da experiência na gramática, como uma grande disciplina da estética. É saber o que eu percebo, perceber em especial o que, na perspectiva do que eu vivo. Eu vivo. Então assim, vamos ler boa literatura para me entender melhor. Vou ler Dostoiévski, Shakespeare, Dante, para eu viver melhor, não só porque eu tenho aqueles objetos. O Dante fez, o Hamlet fez isso, o Raskolnikov fez isso. Há algo, como o Terêncio diz, eram todas respostas humanas. Eu também sou humano. Eu entendo um problema dele, eu entendo o que isso tem em mim ou não, mas eu preciso assimilar isso para mim. Comigo, para mim, para eu crescer. Agora, qual que é o meio pobre de fazer isso de maneira porca? É para classificar. Vou fazer um curso de literatura, perfeito. Então eu sei dizer que o Murilo Rubião é um autor do modernismo XYZ, o fulano é parnasiano, esse não sei o quê. Eu falo do objeto, mas eu não tiro do objeto a minha construção como sujeito. Esse é o jeito pobre, esse é o jeito estúpido de estudar filosofia. Quem conhece aqui, nós temos um programa chamado Vivências Literárias. Nosso programa de vivência literária tem o foco no sujeito. Uma pessoa, alguns aqui que estão assistindo agora já devem ter sido até entrevistados no nosso programa. Uma pessoa que tem uma busca de coesão. Coesão e progressão são muito parecidos. Quem busca progredir, busca coerir. Quem busca coerir, naturalmente está progredindo. Tá? Porque é aquele princípio de ordem da linguagem. Se há uma busca de coesão existencial, tá?
na pessoa, isso está refletido na literatura dela. Tanto que eu deixo muito claro no programa, não me interessa a melhor literatura como crítica literária. É aquilo que foi vivencialmente importante para você, tá? Porque você recebeu assimilações epifânicas, você sobre si. Tá? E aí você verifica isso. É para isso que existe a literatura, gente. É para isso que existe a literatura, para isso que existe a arte. Mas se você objetificar isso, ok, dentro de uma. Tem os seus motivos para objetificar. Mas se isso é a objetificação mata a vivência, é para nada. Para nada. Se você tiver uma classificação dos autores, um nível de entendimento sistemático, perfeito. Enquanto isso ainda vai ser colocado dentro de uma cadeia de foco no sujeito, uma cadeia de assimilação da vivência. Do contrário, me interessa saber a classificação da arte. Me interessa ter uma experiência artística, ter um contato com a estética. Acima de tudo, é isso que vale a pena. Do contrário, você tem uma perversão de meio e fim. Para que existe a literatura? Existe para alguém classificar. Nossa, entende? Esse tipo de coisa. E não para ser vivida, para iluminar vidas. Tá? Essa é uma questão séria. E a reflexão, cuja mãe é a filosofia. Há um primeiro nível da reflexão, distinto da experiência, que é a ideia. A ideia é abstrata. A ideia é um abstrato. A diferença entre uma dimensão experimental, experiencial, e reflexiva ou intelectual é que um abstrato é concreto. 2 mais 2 igual a 4. Caso extremo de abstrato. É 2 o quê? 2 cavalos? 2 bolas? 2 sereias? 2 castelos? Sei lá. Então 2 mais 2. Eu tenho um mínimo, quase nada, não tenho numa equação matemática, por exemplo, eu não tenho um aparato sensível. Eu tenho só o intelectivo. Então são ideias. Posso ir em Aristóteles, posso ir em Platão, pegar várias ideias, muito amplas, muito gerais, muito abstratas. Tá? Isonomia, substância, grande ideia dificílima de alcançar, etc. E eu posso falar, não, mas Kant tem a teoria crítica do juízo, isso. Então posso pegar uma história de vários pensadores e vivê-los como história das ideias. Boa parte dos estudos de filosofia são vistos como estudos de história das ideias. Uma questão pobre. Ainda que isso ilumine, mas é muito pouco, isso é muito pobre. Quem tem uma ideia, para ter uma ideia, teve uma intelecção. Platão pensou o que pensou porque ele tinha, aquilo é resultado de uma intelecção, uma ação de pensar. Essa ação de pensar necessariamente foi uma articulação das experiências dele com a inteligência dele. Foi uma articulação entre o concreto e o abstrato, como operou na inteligência dele. Aí, e acima de tudo, o que se deve estudar quando se estuda filosofia são as ideias. São as intelecções que deram base a essas ideias. De tal maneira que eu conheça a intelecção do autor. Para que, conhecendo a intelecção do autor, eu reproduza em mim aquela intelecção. E neste reproduzir em mim, eu vou concordar numa parte, vou discordar em outra parte, vou ajustar alguma coisa, vou sintetizar algo. Mas é este processo da intelecção que me faz crescer. Sim. É isto que me vitamina. Falou-se aqui no começo de Freud. Por que Freud teve essa intelecção? Como que ele chegou nisso? É mais importante saber como Freud viveu. Ou seja, como que ele inteligiu. Como que ele combinou o abstrato, a capacidade abstrativa, intelectiva dele, com as experiências reais, dramáticas e problemas dele. Como ele operou isso para concluir tudo que ele concluiu. E para eu reproduzir em mim este caminho que ele fez e validar no que no que me é oportuno, no que não é oportuno, naquilo que me é claro, o que não é claro, e sintetizar. Nós vamos ver um pouco avante.
Todo pensador está dando resposta. A experiência, necessariamente. Não existe. Não existe a ideia. A ideia não chega. Ah, tem uma ideia. Um cara chegou e teve uma ideia. Não, a ideia é uma articulação entre uma experiência, tá? E uma capacidade intelectual. Mas do nada a ideia não saiu dessa intelecção. E a nossa vida tem que ser assim, gente. O nosso autoconhecimento, a nossa significação, os nossos pensamentos tem que ser isso. Eu tenho que ter clareza desse processo comigo, vendo o que se passou um com os outros. Se nós, contanto que quando nós chegamos num nível adulto, maduro de leitura filosófica, eu não leio meramente a obra, eu me encontro com o autor. Uma boa leitura, mesmo literária, às vezes você lê isso aqui, depois lê a outra. Ah, o estilo é o mesmo autor. Ah, é o mesmo autor em fases diferentes. Obviamente você está falando de um leitor muito amadurecido, que já consegue ter esse grau de profundidade de ver, mas ele está encontrando uma alma. São encontros com almas do autor. Tá? É isso que interessa, mas para quê? Para tonificar a minha alma. É isso aí. Para eu continuar progredindo. Agora, se eu tratar a própria obra filosófica, o filósofo, como um objeto, Platão teve a teoria das ideias. O Spinoza teve a teoria do afeto. O Kant a teoria crítica do juízo. O não sei o quê. E você fica num campo, que é o que vai se chamar da Torre de Marfim, e você fica falando de abstratos, totalmente desconectados de vidas reais, e sem que aquela posse precária daquelas coisas tenha se transformado numa assimilação de verdade. Seja uma posse superficial. E enfim, e aí o meio e o fim estão subvertidos. Você passou a ler filosofia para fazer do meio o próprio fim. E você virou o quê? Um objeto. Na medida que você objetificou demais aquilo ali e só trata aquilo como objeto, você vai se objetificando com aquilo. Você não está constituindo o sujeito. Não está constituindo-se. Tá? Uma questão do objeto, uma das questões importantíssimas para a superação, o objeto tende a uma apatia, no mínimo. A apatia e a euforia são quase a mesma coisa, tá, gente? Elas têm uma grande diferença, assim, de quem vê de fora, no nível da aparência, mas é quase a mesma coisa, que é uma dissociação de uma raiz, tá? O oposto a elas todas é um maravilhamento. Puta, que legal! Olha como é que o Cabral Neto falou, como é que ele percebeu aquela situação da vida severina. Olha como que ele expressou isso. Olha, aqui ele combinou experiências que ele teve não sei aonde. Não é só para eu conhecer e trazer para mim, mas isso maravilha, isso me comove. Do jeito que ele moveu, me comove, eu movo também. Claro que eu não o sigo no objetualmente, mas aquilo me dá uma comoção. É comovente. Quem faz curso de Aristóteles comigo aqui sabe, eu me comovo. Como que o cara teve essa sacada? Olha só. Mas é algo que me comoveu. Que o próprio Aristóteles chama isso. Se não há o maravilhamento, tá? Não vai ter o desenvolvimento nosso da progressão. O que está acontecendo naqueles outros níveis lá do entretenimento, o entretenimento tem de apatia. Tá? Por mais que tenha fachada de riso, disso, aquilo, no grau profundo é apático. Tá? Se for um entretenimento muito intenso, aquilo vai criando um processo de dessensibilização. Tá? E as obras do espetáculo falam para si, é uma euforia. Aquela coisa tal, um deslumbramento de uma coisa que não tem nada. Não tem nada. Por quê? Porque são processos dissociativos. Tá? E o maravilhamento, ele tem não confundir com os processos eufóricos, porque ele tem que vir de um gozo interior. É um gozo interior, às vezes recôndito, e etc. E que só quem está vivendo sabe.
Porque isso é uma vivência, igual você quando tem uma vivência estética, você para contemplar uma obra de arte, você para, a literatura é uma obra de arte também. Quando você se depara com um insight de alguém, aquela situação que pode ser epifânica em você, é só você que sacou. É teu, você pode até expressar para fora, mas assim, a dimensão é tua, a verdadeira captura, a única métrica é tua. Para o caminho da progressão, a única métrica válida é a sua, sobre si, isso mesmo. Não confundir a métrica, por exemplo, na espetacularização é o outro. Quantos me validam? Quantos gostaram de mim? Quantos me bajulam? Sim, é outro. A métrica está no outro. Na progressão é tua. É só tua. Tá? E não tem como ser diferente. Já no entretenimento não tem métrica. A ideia é não ter nada, entendeu? É ficar realmente totalmente ausente. De mim e dos outros, inclusive. Quando eu tô lá na Disney, tá? Assim, soprando língua de sogra. Claro que eu tô caricaturizando aqui, né, gente? Não tem um maravilhamento, a experiência não é assimilada, a reflexão não opera e a interarticulação entre elas não gira. Tá? Então, assim, quer matar, quer ajudar os sujeitos a se matarem, faça ter experiências com essas disciplinas de tonificação serem entediantes. Associa, e a escola faz isso o dia inteiro, o tédio à literatura. Você está destruindo isso daí. Por quê? Porque tem tédio com a coisa. Se ele tem tédio com a coisa, você ajudou a criar um tédio em cima da vitamina, fica difícil, né? Entendeu? Mesma coisa com a filosofia. Coloca para debater quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete, mas o alfinete está para cá. Coloca a mente do cara para fazer exercício sobre questão estúpida. Você está roubando o maravilhamento da pessoa. Tá? E tantas coisas que você vai em ambientes filosóficos, a discussão é estúpida. Né? Discussões, assim, obscuras tal, e etc. Tá? Então, essa é a estrutura do porquê que lê, para ter experiência, para ter reflexão, que articula tudo e tem que estar maravilhado. Tá? E isso tudo é degrau da escada da progressão. Ah, mas então quer dizer que a maioria das pessoas que estuda, inclusive academicamente, essas coisas, está girando em falso? Sim. Por quê? Porque elas estão limitadas a ver como objeto. Nunca vê para si. Elas estão vendo o objeto, o objeto, o objeto. Objeto literário, objeto filosófico. Falam de escrever, escrevem manuais, dissertam, classificações, rigorismos, tal, tudo bem, mas vivencialmente. Chega um contista, seja um poeta, ele janta todo mundo, porque o poeta, o contista, o filósofo que cria uma reflexão e anota um artigo, um ensaio, quando é espontâneo, quando é coerente, não aquela coisa reativa, ele, nossa, ele está dando vazão efetiva à coisa. Então, é isso. Exatamente. Um dia eu fui conversar com um estudante de filosofia e quando estava chegando no estágio maior de intelecção e elaboração, ele nunca mais falou comigo. Claro, evidente. Isso é o maior quebra-pau que eu tenho aqui. Quando eu mostro que eu estou fora da dimensão vivencial. Totalmente fora, estou fora da dimensão objetal. Então, para mim interessa filosofia para minha vida. Eu falo para todo mundo. Eu vivi uma vida não vivida, tenho 52 anos de idade. Até os 34 eu era analfabeto funcional. Depois eu mudei isso. Enfim, minha filosofia tem que estar diretamente ligada a assuntos aqui da minha experiência. Então eu tenho estudos aqui da cognição, estou debruçado na decomposição do ato da leitura, estou debruçado no psiquismo, na forma do analfabeto funcional, porque tudo isso foi superação que eu tive que aplicar em mim. Tudo isso. Vivencialmente mesmo, eu fiquei maravilhado quando eu consegui entender esses gargalos. Pois, eu encontrei o que eu acho que foi o demônio nessa terra. Todo mundo sabe aqui, ou pelo menos alguns sabem, que eu estudo muito os temas do amor. Encontrei uma situação, vivi situações aí que, enfim, encontro com as trevas. Eu fui estudar, porque aquilo ali era algo desconcertante demais, como se estudar sobre o amor. Por quê? Porque eu tive encontro com a treva. Então, enfim, aí eu tenho... Todos os assuntos que eu estudo, tudo que eu estudo, tem direta ligação com temas da minha sujeição. Bom, nesse sentido, absolutamente tudo. Se o assunto ficou artificial demais, para mim não serve.
para mim não serve. Agora você está dando um exemplo aqui de pessoas que podem querer só o que é artificial. É. Exatamente porque ele está fugindo da experiência. Da experiência concreta e real. É. Isso mesmo. Não, mas isso aí, ó, é o grande problema da vida. Ser ou não ser, eis a questão. Você vai ter, experiências nós vamos ter, mas você vai aceitá-las, vai assumi-las, vai querer abraçá-las, reconhecê-las, etc. Ou não? Vai levantar a mão, eu fiz, eu vivi, eu ser autor da minha vida, ou eu vou buscar autoridade. Isso é um quadro que a gente vai lá atrás, porque o objeto, tantas vezes, ele é colocado como autoridade. Então, tem um comentário aqui, concordo com você. O clichê, pessoas que falam clichês, frases prontas, etc., estão no nível do objeto. Tá? O diálogo, um comentário aqui da Elia. O diálogo com o autor é sublime. Prefiro o livro físico, uma boa caneta. Nada substitui uma caneta, minha cara. Eu vou mais longe, tá? É questão de gosto de cada um. Tá? Eu também. Eu só escrevo com. Tipo, tem materiais digitais, mas tem que pegar na leitura mesmo, tem que anotar, fazer marcador, ó, tá aqui, etc. Aí muita gente fala que é uma frescurada da minha parte, mas eu sou um ser humano. Eu gosto de capa dura, tá? Tem que ter, pago mais caro para ter a capa dura, tá? Mas aí é de cada um, né, minha cara? Parece que eu tô tendo uma experiência mais pesada, com esse perdão da expressão. Quanto mais eu leio, mais vazio fica meu universo social. As pessoas refletem menos, leem menos, imaginam menos. Sim. Vai mais um pouco além disto. Quanto mais você lê, quanto mais você vive, você se afasta do morto. Quanto mais vida você tiver, mais afastado dos mortos-vivos você fica. Tá? Essa leitura pode ser de texto, pode ser leitura da realidade, como eu usei o exemplo lá do Guimarães Rosa. Os homens não liam texto, mas eles liam a realidade. Eles trocavam as suas experiências, eles contavam para si as suas experiências. Eu posso não ler, claro que a leitura vai me ajudar muito, mas eu posso não ler. Meditar, refletir, fazer exame de consciência. Tudo isso está me desenvolvendo. Quando eu faço meu exame de consciência, a meditação, a oração, etc. Eu estou lendo o que? As minhas experiências. Eu estou pondo as experiências para cima. Eu estou vivendo. E nós vamos ficar muito longe das pessoas. A gente vai ver isso um pouco avante. Mas vamos ficando muito longe dos mortos. O grande problema do morto, gente, ele distribui morte. Quando não é o foco aqui, eu só vou fazer um comentário. Alguns aqui já fizeram os estudos comigo dos tipos de caráter. Você tem um caráter orientado à vida, ou tem um caráter orientado à morte. Esse caráter orientado à morte pode ser num grau menor, que é o parasita, que é a maioria da população, ou necrófilo. A maioria é parasita. Então, quando chega alguém orientado à progressão, está progredindo, está vivendo em níveis mais altos, tá? Como um nível de homeostase maior, enfim, ele no mínimo vai perder o apoio. O nome disso é liberdade. Liberdade é um princípio da vida, da físico para a metafísica. Tá? Como diz o Willa Velho, quando alguém começa a se bastar, no mínimo ele vai perdendo apoio. Que é o que você está narrando aí, é o que o colega narrou aí na hora que foi subir o nível da intelecção. A coisa diminuiu. Se você sair dos níveis funcionais, as pessoas vão ter problema com você. Eu sou advogado de profissão, gente. No meu nível, no trato com o magistrado. Se a discussão saiu do funcional, você já tem rancor dos magistrados, ficam rancorosos. Ficam rancorosos. Você tá entendendo? Entenda, essa é a realidade de quem está vendo. Isso aí que é assim. Tá? Minha experiência com o Clube Livre é horrível. Eu não conseguia passar minhas experiências e epifanias para o grupo, que supostamente era voltado para o enriquecimento espiritual. Meu caro. Eu, pessoalmente, já participei de grupos de leitura muito bons e muito ruins. E muitas vezes esses grupos podem ser jogada ensaiada para viver um espetáculo. Há ambientes cooperativos de inteligência, mas eles são pequenos, são poucos, são muito, muito poucos.
os ambientes de partilha disso. Mas o negócio é fazer amizade com Dostoiévski, fazer amizade com Aristóteles. Existe até aqui na Casa da Crítica um artigo que eu escrevi, os professores perenes, os que sempre estarão lá. A maioria dos professores é transitório, passou, mas os perenes, Aristóteles, Agostinho, Platão, você vai lá, você interage com eles, pela qualidade com bem que ele escreveu, por isso, aí você volta para reconversar com ele, aquela passagem você vai replicar e etc. Às vezes você acha parceiros para fazer isso, de experiência direta, mas assim, são poucos, eu tenho, mas são poucas pessoas, tá? Enfim, o que as pessoas buscam? Se você tiver um ambiente, aí tem que ter um pouco de sabedoria aí. Se você quiser a progressão, mas você está num ambiente que quer entretenimento, cala a boca. Tenta até mudar de ambiente. Se você não puder, fica na tua. Mas não hostilize, porque você é o estranho no ninho. Se você está num ambiente que quer viver o espetáculo, você tem que entender a lógica que está acontecendo ali. Agora, não podemos ter uma ingenuidade. Tá? E, enfim, você exponha a coisas pertinentes ao que o auditório que você tiver comporta. Tá? Bom, essa é a realidade. Não queira que os outros queiram o que você quer, até porque uma das questões da liberdade é cria o teu jardim. Mas os outros não estão construindo jardim. Bom, construa o seu. Não deixa que avacalhe o teu jardim, mas enfim, culpa dele. Sabe? Essa é uma questão assim. Pode ajudar uma pessoa, outra, etc. Mas não podemos ajudar todos. Não podemos salvar todo mundo. A porta é estreita, quase ninguém tem tempo, gente. Vamos lembrar disso. Tá? Poucas pessoas querem progredir. Então, olha lá, foco no sujeito, a liberdade. Quando nós somos livres, nós temos autoria. Aut vem ligado à ideia de criação. A etimologia de aut é de criação, de produção. É quase um out em inglês, para fora, ao que vem. Autoria é uma criação própria. Eu sou o autor de um artigo. Eu extravasei isso, eu pus para fora. Este artigo é a minha experiência e a minha reflexão. Existe a autoridade. A autoridade é aquela que faz outros funcionar. Não é por mim, não. Eu fiz porque a autoridade jurídica, a autoridade legal, a autoridade do não sei o que, a autoridade do conhecimento que disse. É o argumento de autoridade. Tá? E, enfim, se você tem uma autoria tonificada, ou seja, você é um sujeito forte, você esbarra com os objetos e administra os objetos. Se você tem uma autoria fraca, ou seja, você é um sujeito debilitado, você precisa dos objetos, porque a autoridade é um objeto. Ela põe a força sobre os objetos. Tá? Então, a experiência e reflexão te tonifica uma autoria. Essa autoria é algo que você põe para fora. Tudo que você é autor é algo que você decidiu. A primeira decisão que a gente faz, que é a antessala da criação, é uma decisão de interpretação. Eu li a obra tal, eu ali ouvi o poema tal, eu vi o quadro tal, eu tive a experiência tal, eu me falei com X pessoa, eu ouvi tal ideia, e eu interpreto desse jeito. Essa interpretação é uma decisão que você toma. Decisão é algo do sujeito, algo interior a ele. Está dentro dele isso daí. Este é o primeiro ato decisório. Aqui você já vê naufragar a boa parte do analfabetismo funcional naufraga aqui. Porque tudo que ele não quer interpretar, ele já tira de si o primeiro degrau da escala. Não é que ele não cria, ele nem interpreta. Você primeiro começa a interpretar coisas, dar sentidos a elas, para depois de um acúmulo, de um estoque disso, você passar a criação. Criação nada mais é do que um complexo razoavelmente acumulado e ordenado de interpretações que você tem sobre experiências que você teve e que foram refletidas de um jeito. Aí você cria dentro de uma forma mais articulada.
Esse é o processo. Então, assim, a literatura, a filosofia são meios áureos para nos tonificar a reflexão, para nos tonificar a experiência, clareza sobre isso, começar a interpretar tudo, ter a atitude de interpretação, a atitude de reflexão por meio delas, para levar isso tudo para frente e criarmos. E aí nós somos autores e, portanto, somos livres. Então aquilo, se você não tem essa atitude de assimilação, extração e síntese para a minha liberdade, você está se prendendo a um objeto. Você está virando você um objeto preso a outro objeto. Ponto. Que é o que a gente vê de monte. O rigor. O cara tem um rigor na classificação, na informação. Vivencialmente você não pode nada daí. Pode ser até maléfico. Tá entendendo? Não é só que é inútil. Tá? Aliás, se fosse só inútil, estava ótimo. Mas pode ser até pernicioso. Tudo que te afasta, tudo que te confundir o meio e o fim, tudo que te tirar do foco no sujeito é pernicioso. Ver comentários aqui. Adoro anotar nos livros, anotar nos cadernos, pré-história. Meditação me ajudou. E ajuda muito no meu desenvolvimento. Foi um grande diferencial, até porque estudar o que ocorre no cérebro durante a prática meditação é muito importante. Muito, muito, muito importante. Essa é uma leitura, é uma atitude de leitura em que o livro é a nossa consciência. Isso é reflexão pura. Isso é reflexão propriamente dita. Tá? Uma vida sem mediação, sem meditação, sem reflexão, sem autoexame, sem retomada biográfica. Nossa, muito complicado. Muitos já devem ter, muito pobre, muito pobre. Muitos devem ter visto aqui, pelo programa simples, de 1 hora aqui no Vivências Literárias. Às vezes as pessoas têm que fazer um exame. Aquele exame só das obras que ele já leu. Já reordena a experiência dele. Parem de tempos em tempos, escrevam sua biografia, escrevam suas coisas e reflitam sobre isso. Esse é esse tipo de coisa que a gente está tratando aqui, etc. Uma pergunta, qual dicionário etimológico se indica? Olha, o dia que alguém tiver um dicionário etimológico bom para indicar, conta para mim. Tá? Eu quero saber. Eu já procurei pessoas aí das letras mesmo, me conta um dicionário etimológico bom, pelo amor de Deus. Nunca achei. Nem o pessoal aí, com os teus Sérgio Pachá, sabe? Fui buscar os caras bons. Nunca consegui uma indicação, talvez não tenha um bom dicionário etimológico, tá? Eu dou muito valor à etimologia. Eu sempre pesquiso aqui por contas meio próprias, mais na internet, mas eu não tenho um dicionário muito próprio. A etimologia, Aristóteles, inclusive, falava da importância entre quando você depara com qualquer léxico, você tem que fazer várias considerações das possibilidades semânticas e tem que dar valor à etimologia. A etimologia sempre tem que ser considerada, mas eu nunca achei um dicionário bom que concentre isto. E é curioso, porque às vezes você vê versões diferentes, tal, etc., tá, sobre a origem etimológica. A gente lê e lê, demora anos às vezes para praticar o objeto estudado. Não sei, falta oportunidade, mas é ótimo quando a gente vê a ocasião que surge um acontecimento para ser comentado sobre o que se lê. É verdade que podem surgir acontecimentos em que você tem epifania, em que você tem insight, em que você sintetiza várias coisas que estavam soltas. Mas mais ou menos você precisa criar essa situação. Para o segundo semestre eu planejo fazer um trabalho sobre a estrutura dinâmica da inteligência. Nós já fizemos um sobre a estrutura estática da inteligência, os elementos da inteligência, é uma perspectiva estática. E para essa perspectiva dinâmica, quando que vai acontecer uma oportunidade em que eu vou pôr tudo que eu estudei integrado e entre si? Nós vamos ler a priori a história do Arquimedes. Por que de repente o Arquimedes levantou e deu eureka e descobriu a lei da hidrodinâmica? São fatores externos, mas predominantemente internos que ele criou, tá? Oportunamente a gente vai falar disso. Vou te dar a dica aqui. Aceite desafios. Quando você aceita psiquicamente, volitiva, espiritualmente um desafio que você tem que resolver,
alguma situação, aquilo começa a te dar um provocar que você vai provavelmente achar uma situação em que no extravasar desse desafio pode surgir soluções ou subprodutos que vão subir o nível da sua inteligência. Tá? Isso vai ficar para uma live específica, mas enfim, tem trabalhos. O autor que estuda isso daí é o Bernard Lonergan, tá? Talvez tenha outros também que estudam isso. Tá? Considerando a porta estreita, percebo a importância de discernir a compaixão, o bom olhar por outro e viver a solitude. Claro, você está falando sobre assuntos difíceis, aí de ser discernidos. A solitude. Quando eu falo para as pessoas que eu sou solitário, numa forma de dizer, às vezes as pessoas se ofendem. Vai dizer que você é feliz então? Essa é a situação que eu vivi outro dia. Eu estava num ambiente, eu falei, eu vivo sozinho, porque vai dizer que você é feliz, mas assim, no nível agressivo, reativo de quem eu não conheço. Obviamente eu peguei numa ferida dela. Obviamente eu mexi na ferida da pessoa. Esta agressividade, essa reatividade mostra. A pessoa ficou ofendida. Eu falei de mim, ela que se ofendeu. Sabe? Então, assim, é uma pessoa que está num patamar, não é que ela tem algum problema, ela nem entende o que seja solitude. Não é que ela discorda de mim, de concepção, né? Não tem nenhum consenso com ela que seja felicidade, nem que seja solitude, nem que seja nada. Mas ela está na defensiva. A maioria das pessoas está se defendendo. Olha uma frase maravilhosa, daqui de novo. Olha, tudo isso da liga. Aqui estava lendo ontem, como já usei aqui várias vezes, João Cabral de Melo Neto. Vida severina é aquela vida mais defendida que vivida. Bom, essa pessoa passou a se defender. Quase todas as pessoas estão mais se defendendo do que vivendo. Quando você percebe os exemplos que foram usados aqui, que o colega falou, tinha um cara da filosofia, e eu fui subir o nível, o cara se afastou. Por quê? Porque a filosofia é a defesa dele. A filosofia não está sendo usada ali como um meio para ele viver mais. Não é a defesa do nível basal. É a defesa do nível basal. Né? Então, assim, se a pessoa está sem fim, ela está pegada no meio com um fim, ela está no nível basal, baixo, primário, de mera sobrevivência. Mas a maioria das pessoas está assim. Essa questão da solitude. Solitude é uma força gigante de liberdade. Agora, alguém está num nível basal de carência afetiva e está se sentindo constrangido, deplorado, flagelado, porque está só, realmente se ofende com quem fala que está na solitude. Então, enfim, é complicado. Aí a gente tem que voltar para um problema. Há um degrau de escada de progressão. Quem está num degrau daqui, vê aqui. Daqui não vê em cima. Isso é uma questão importante. Tá? Agora, como é que faz subir nessa escada? A literatura e a filosofia te ajudam a subir essa escada, desde que elas sejam bem lidas. Se elas forem exercidas de maneira porca, elas podem ter um efeito perverso. Do mesmo jeito que a inteligência é natural, a experiência é natural, a reflexão é natural, a linguagem é natural, nossa força física, nosso desenvolvimento, nós temos postura. Eu vou para a academia para tonificar isso. Posso fazer um exercício de braço, um exercício desse, um exercício de fôlego separado para pôr um conjunto melhor depois. Agora, se eu for para a academia para fazer ginástica, intensidade errada, postura errada, vai danificar mais minha saúde que me ajudar. Então era melhor deixar o corpo meramente natural. Desse tipo de coisa que a gente fala. Então você põe alguém, quantas e quantos cursos de literatura desgraçaram a criança e o adolescente que passaram a ter ojeriza da literatura. Entende? Por quê? Porque está fora de um eixo coordenado, razoável, rouba um maravilhamento, aí rouba todas essas escalas que sobem. Tá? Realmente muito bom refletir sobre o que se lê. Vamos lá. Ostra sem sofrimento não faz pérola. Sim, todos nós sofremos, gente. Todos nós sofremos. Quem identifica sofrimento com infelicidade é ignorante, é basal. Nós podemos sofrer muito se termos uma vida muito feliz. E podemos ter uma vida extremamente desprovida de sofrimento,
vai ser uma vida triste. Perfeitamente. A literatura, a filosofia, porque mexem com os nossos aparatos meramente naturais para a existência, nós temos que dar cabo ao problema da felicidade, dar cabo do encontro com o sofrimento, tá? Com a ordem sobre a nossa experiência, sobre a reflexão, etc. E aqui grandes autores que iluminam e vão continuar iluminando daqui a 1000 anos, as pessoas inteligentes, as pessoas a quem o nível meramente das relações sociais é insuficiente para dar insumo existencial. O camarada tem uma hora que ele tem que estar buscando esses insumos da cultura. Tem uma hora que ele tem que ir além, ele vai buscar de Aristóteles, de Platão, de Agostinho, de Dostoiévski, tal, etc. Quando já exariu aqui. E ele vai ver que essas fontes são fontes que tiveram intelecção, que essas intelecções são intelecções que foram objeto de uma reflexão sobre as suas experiências, que foram experiências sofridas, inclusive, e que foram experiências muito sofridas. É deste encontro com essas almas que nós vamos tomar em experiências emprestadas, fictas, para iluminar as nossas reais, para nortear as reais da nossa reflexão. E vamos ser mais sujeitos, aprendendo com os outros as experiências que a gente pode, os outros qualificados, gente, como era a advertência lá do Terêncio. Tá? Olha lá, Machado de Assis. Machado sofreu de orfandade, pobreza, preconceito racial, o homem era negro, tá? Num país que estava ali no lusco-fusco da escravidão e aquela coisa ainda mesmo nos primeiros anos, da furia. Dostoiévski, seguramente a vida mais sofrida de todos aqui. Dostoiévski foi condenado à morte, ficou no paredão de fuzilamento. Quando chegou a ordem de suspensão do fuzilamento, já estavam apontado a arma para ele morrer. Tá? Isso é tão marcante na vida dele que quase todos os romances dele têm uma referência de tudo que o homem aprende na hora que vai morrer. Sim, quase todas as obras dele, e isso vira uma coisa recorrente. Imagina o sofrimento que ele passou ali. Prisão na Sibéria. Na prisão da Sibéria, tá? Na prisão que ele passou na Sibéria, o maior problema dele, né, é que ele não podia mais ficar sozinho. Que ele ficava com aquele bando de condenados. Comentário aqui da Fernanda, ele era epilético também. Sim. Platão tinha um amargor. Platão carregou um amargor. Ele nunca conseguiu se conformar com a injustiça que foi feita com Sócrates. E aí ele partiu para soluções idealistas utópicas. Ele foi lá ser consultor benevolente de um rei de Siracusa, foi vendido como escravo. Tá? Até conseguiu ser resgatado, mas o amargor de Platão, o pessoal acha o apogeu da filosofia grega, o ápice, se deu no momento da maior corrupção, maior declínio grego. O apogeu da inteligência filosófica grega deu quando a Grécia estava vivendo um nível infernal moral, um nível de corrupção elevadíssimo. Então, Platão carregou essa angústia sempre. Aristóteles, outro órfão, viúvo, sempre viveu numa condição de estrangeirismo, nunca foi exatamente aceito e por isso ele foi perseguido, teve que fugir de Atenas antes, na expressão dele, antes que um segundo crime se fizesse contra a filosofia, numa referência direta a Sócrates. Tá? Enfim, grandes mestres experientes, grandes almas, grandes que refletiram suas experiências, interpretaram o mundo, interpretaram as coisas, interpretaram as circunstâncias e criaram legado, propostas, ideias que a gente pode gozar. Nós podemos gozar disto como insumo. Todos eles leram seus antecessores. Todos esses, ninguém saiu do nada. Não, todos leram. Todos eram grandes leitores do passado. Todos eram grandes leitores, todos viveram a sucessão propriamente cultural. Eu vou conhecer o que os antepassados já fizeram, vou ver, vou conversar com eles, e daí a partir de um ponto eu desenvolvo a minha luz e vou. Sim, tratam todos.
Então, assim, para isso que a gente tem que estudar literatura e filosofia. Para que a gente tenha nossas experiências, a gente tenha nossas reflexões, que a gente as interprete, que nós criemos, expressemos. E aí a roda gira, a roda da progressão gira. Agora, ficar falando dos caras... Dostoiévski me salvou, gente. Dostoiévski me salvou. Aquela experiência que eu tive com vocês do demônio, o esquema estava montado, psíquico, na obra do Dostoiévski. Que ele apontou uma personagem na obra O Idiota. Que aquilo na hora H, que eu tive que deparar uma hora que o chão abriu embaixo de mim, tinha um sussurro do Dostoiévski no ouvido. Ele tinha razão. Aquele tipo de situação é real. Quando você se depara com algo muito grotesco, você não tem um chão, você não viu um modelo, você pode não acreditar no que você está vendo. Uma experiência imatura é isso, o cara não acredita na experiência. Tem a coisa na frente dele, pode não acreditar, mas é. Quando são coisas muito maldosas assim, você pode não acreditar que aquilo está acontecendo. Tá? Enfim, então quando você é mais ou menos já tem uma experiência emprestada daquele tipo de coisa, tá? A lucidez de Dostoiévski é uma coisa assim, sem tamanho, sem tamanho. Bem, quem me conhece sabe que eu sou leitor diário de Aristóteles, como me ilumina Aristóteles, é o autor, é o meu filósofo, tá? É o filósofo até cabo, até as horas antes de eu emprestar minhas contas, eu estarei lendo, relendo, reinterpretando Aristóteles. Tá? Platão é o maior terapeuta que existiu. Ler Platão é uma obra terapêutica. Machadão dispensa comentário, todo mundo conhece a obra do Machado. Não acho o maior autor brasileiro, tá? Mas é o mais famoso e é muito bom em qualquer caso. Tem o realismo psicológico dele, discernimento. O que ele teve que viver de injustiça, de ver, de perceber, de se calar, de falar. Imenso leitor de Shakespeare, imenso leitor de Shakespeare. O cara conhecia também literatura francesa. Tá? Tinha cultura enciclopédica de ler todo o passado também, compreensões das discussões filosóficas, psicológicas, a psicologia mais ou menos estava nascendo. Tá? A antessala da psicologia nascia quando o Machado saía e ele dominava tudo isso. Era um homem cultíssimo, tá? Até ele acumular esses estoques e ir criando a luz própria, tá? Fazendo isso. São esses literatos, esses filósofos que se fizeram também pela tradição dos outros e sintetizaram. Mas não tinha nenhum aqui que era um mero classificador, que era um mero organizador, que era um mero dissertador. Não, ninguém aqui escreveu um manual de filosofia, não, eles criaram filosofia. Ninguém aqui escreveu desses daqui, escreveu um manual de literatura, não, eles foram autores, não autoridades. É completamente diferente a lógica do autor e a lógica da autoridade. Enfim, nós temos que ler literatura e filosofia com essa métrica, progredir, virar autor. Se não vai virar autor, enfim, ache uma autoridade para seguir, cumprir e obedecer. Que as pessoas fazem. Tá aí, todo mundo vê. Tal e etc. E aí pode até usar literatura e filosofia, evidentemente em fins pervertidos. Evidentemente em fins pervertidos. Vamos fazer aquele paralelo da academia. Pode ir o cara ir lá na academia para se entreter, para fazer gracejo com as meninas, para ficar ali, para passar o tempo, para ouvir música? Pode. O cara pode ir lá para isso. Pode o cara ir lá para exibir, para tirar foto, para mostrar? Pode. Mas pode o cara ir lá para treinar também, pegar peso, série de progressão, horários, tal, repetitivo. Hoje 40 quilos no supino, amanhã 42, tá? Depois 45. Tá, fazer isso pode, entende? É questão de atitude perante o objeto. Tá? A atitude que você vai ter perante esses objetos te faz transcender o objeto e fortalecer-se como sujeito, ou ficar vinculado ao objeto, se tornando também um objeto que segue outro objeto. Essa é a grande questão aqui. Muito bom. Nosso maior objetivo com a filosofia literária é sermos autores. Isso é mesmo. Ser autor. Isso aí. Ser autor é ser livre. Livre para quê? Para amar. Falta completar essa parte aí.
Muito obrigado e até a próxima oportunidade.